Na aula da semana passada, nós trabalhamos o capítulo 17, que começou a falar de água. Tinha como título o escoamento superficial da água. Não, perdão. Semana passada nós trabalhamos o capítulo 21, que tinha por título a hidrosfera e a distribuição das águas oceânicas e continentais. Hoje, dando sequência à água, nós vamos trabalhar o capítulo 17, que tem como título o escoamento superficial da água. No nosso livro está na página 132. Muito bem, anotem aí, por favor, que esse é o título da aula de hoje, tá? E vamos lá. Deixa eu reduzir aqui a tela para dar mais certo para mim. Muito bem. Primeira pergunta. Para onde vai a água que cai da atmosfera? Alguém sabe me responder? Para onde vai a água que cai da atmosfera? São vários caminhos. Mas e como é que tem essa água na atmosfera? Alguém pode me responder? Como é que junta essa água na atmosfera? Eu acho até que vou fazer outra pergunta. Onde começa a atmosfera? Conta para mim. Onde é que começa? Ninguém tem ideia do que pode me responder? Muito bem. Então vamos dar uma olhada aqui. Ver se o que eu vou dizer é o que vocês pensam. Vocês sabem que tem a parte da crosta terrestre, da litosfera. Todos vocês sabem disso. Então, veja você. O que eu estou projetando, você está vendo? Precisam me responder, senão eu vou ficar falando e vocês não vão estar vendo o que eu estou mostrando. Eu tô vendo. Ótimo, obrigada. Então, isso aqui, ó, isso aqui é a litosfera. Essa linha corresponde à superfície terrestre. É aqui que está as casas, é aqui que tem árvores, é aqui que nós estamos. Muito bem. Daqui de onde o pezinho tá para cima é o que a gente chama de atmosfera, tá? Então, atmosfera é essa parte do pezinho para cima. Isso é o que nós chamamos de atmosfera, tá? A chuva cai da atmosfera. O granizo cai da atmosfera. Concordam? Muito bem. Então,
Para poder ter água na atmosfera, precisa ocorrer o que nós chamamos de ciclo da água. Você sabe me descrever o ciclo da água? Vamos lá. Para poder ocorrer o ciclo da água, antes de mais nada, precisa de sol. É o sol quem dá o pontapé inicial. Porque o sol, ele vai incidir aqui, ó, na superfície terrestre. Então, o raio solar vai chegar aqui. Aqui eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar árvores, eu vou encontrar pessoas, animais de um modo geral, eu vou encontrar rios, oceanos. Esse raio solar vai fazer com que a água evapore. Então, a primeira coisa que eu vou ter é a evaporação. Primeira coisa que eu vou ter é a evaporação. Essa evaporação, quando eu tenho das águas. Mas se for de animais, eu vou ter transpiração. Nós costumamos, inclusive, falar em evapotranspiração. Evapotranspiração. Muito bem. Depois que essa água chega lá na atmosfera, ela vai caminhar para o que nós chamamos das nuvens. Ela começa a juntar, que é o processo que nós vamos chamar de condensação. Então, vamos ter aqui a condensação. Quando essa evaporação, transpiração, evapotranspiração junta nas nuvens, vai condensar. Depois que condensa, ela vai chegar num momento que nós vamos ter o que nós chamamos de saturação. Quando é que ocorre a saturação? Quando as nuvens não conseguem mais segurar a água. E aí, depois da saturação, é quando nós vamos ter o que nós chamamos de precipitação. Então, vamos ter a precipitação. Muito bem. Vamos lá para o nosso livro. Precipitação ocorre de três formas. Ou é a chuva, que é o que nós conhecemos, ou granizo,
muito pouco comum na nossa região, que é os pedacinhos de gelo quando cai, ou é neve, que na nossa região não tem como ocorrer, porque estamos numa região muito próxima da linha do Equador. Eu não sei se algum de vocês assistiu o noticiário esses últimos dias. Na região sul, a temperatura chegou abaixo de zero. Então, eu já vi muito granizo, mas eu nunca vi daquele tamanho. E aí, a neve, que esporadicamente ou muito dificilmente pode ocorrer lá na região sul, chegou a cair. Eu visualizei na televisão as pessoas num local aberto e a neve caindo. Portanto, já sabemos o ciclo da água e já sabemos as 3 formas de precipitação. Ou é a chuva, ou é o granizo, ou é a neve. Só que quando a chuva chega na superfície terrestre, o granizo, a neve, para onde vai? E aí nós vamos ter a possibilidade de infiltração. Vai penetrar no solo, vai atingir o lençol freático. E quando não chega a se infiltrar, porque o solo já está encharcado, ou então é um local que é difícil de se infiltrar, essa água vai escoar pela superfície até um local mais baixo, onde ela vai acumular. E aí nós vamos ter os rios, os oceanos, as lagoas, e aí o sol vai fazer novamente o ciclo da água acontecer. Vai evaporar, transpirar, evapotranspirar e tudo se repete. Alguma pergunta? Não. Muito bem. Só que quando a água da chuva cai, às vezes ela provoca sérios problemas no solo, nos ambientes, tipo cidade, campo. Por exemplo, se a gente olhar essa imagem, a gente consegue ver que tem uma parte que está desnuda. Então, quando chover e chover muito forte, nós vamos ter essa rocha desmoronando. E aí, esse movimento de massa vai ser transportado, vai para lugares mais baixos. Isso pode provocar destruição do solo, por exemplo, que nós vamos ter esse nome dado de lixiviação. É justamente quando essa água tem o poder de destruir solo, rocha, pelas enxurradas. Se for na zona rural, nós vamos ter os campos, as pastagens inundadas. Outro problema, os leitos dos rios podem de repente receber muita água misturada com solo, a ponto de aterrar o rio, ou diminuir o leito da água, que é quando nós chamamos de assoreamento. Ou seja, o rio vai chegar um momento que tem mais areia do que água. Mata o rio, digamos assim. Mas por quê? Porque desmataram. Aí, não, porque se tem, pensa comigo, se tem árvores, a chuva quando cai,
ela é amortecida pela copa das árvores. Quando chegar na superfície, chega mais devagar, dá mais tempo se infiltrar. Mas se não tem árvores, se não tem vegetação, a água não dá tempo se infiltrar. Ela se torna fácil de escoar pela superfície, levando o solo que estava exposto. Esse solo vai parar num lugar bem baixo. Normalmente é uma lagoa, um açude, um rio. Outra coisa, quando existem esses problemas, os agricultores usam de uma técnica agrícola que chama-se curva de nível. Plantar de acordo com a altitude para segurar solo, para o solo não ir embora, não há chuva torrencial. Ou então, plantar em degraus, que é chamado a técnica de terraceamento. E se por um acaso a chuva torrencial ocorrer nas cidades, nós vamos ter problemas sérios, porque às vezes as pessoas constroem embaixo de uma encosta, no sopé da encosta, quando chover, vai desmoronar, levando à morte, levando à destruição. Às vezes eles constroem na própria encosta íngreme, e aí as casas desmoronam. A gente vê muito isso no início do ano. Mortes, perdas materiais, provocado pelas enxurradas em morros. Outra coisa, a questão de enchentes. Uma cidade construída nas margens de um rio. Pode acontecer da água transbordar, e aí nós vamos ter também pessoas que podem ficar ilhadas, casas que vão ter alagamentos, carros que vão também serem danificados, porque nas cidades tem muita impermeabilização. É o asfalto nas ruas, são as calçadas, são os quintais com pavimentação. Então, não tem como a água se infiltrar. E tem outro problema sério nas cidades. Quando as pessoas jogam lixo nas ruas, nas sarjetas. Quando chove, o lixo vai até a parte mais baixa, onde muitas vezes tem um bueiro, que é aquele buraco que tem umas grades, que ali é para a água descer na galeria, mas quando o bueiro está entupido de lixo, não vai entrar e vai entrar dentro das casas ou alagar ruas, tá? Aqui tem mais uma imagem, casas construídas no morro. Já está aqui sem vegetação, a possibilidade delas desmoronarem é muito alta. Então, não se deve construir em encostas, justamente porque a possibilidade de uma chuva forte fazer você perder a casa, perder a vida, é muito grande. E aqui nós temos um infográfico que mostra a enxurrada, as águas se alagando, aqui é o rio, as águas entrando no lugar onde tem as casas. Aqui a gente tem uma encosta que também pode desmoronar, né? Então, tá vendo aqui? Construíram na encosta. A chuva já abriu aqui, uma fissura. Casas já estão descendo, que é o que nós chamamos de deslizamento de massa. Ou seja, construções em lugares errados. Mas, professora, e por que cai? Porque tirou a vegetação. Vegetação segura solo. Na hora que tiram
vai desmoronar, com certeza, porque também o tipo de rocha colabora para isso. Vou fechar aqui para voltar a ver vocês. Parar aqui a apresentação para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Alguma dúvida? Você consegue fazer a leitura do capítulo e entender, depois que escutou essa explicação? Muito bem.